Já pararam para pensar que por trás de cada frase que a gente fala, de cada mensagem que a gente recebe, existe uma intenção escondida? Pois é, hoje a gente vai decifrar esse código da comunicação e desvendar as 6 funções da linguagem. Bora lá? Para começar, olha só que interessante este exemplo. A frase é a mesmíssima. Meu Deus, desce daí! Agora imagina 2 cenas. Na primeira, uma criança está muito perto de um lugar perigoso. O que se grita? Meu Deus, desce daí! Em pânico, né? É um alerta. Agora, cena 2. A mesma criança pulando e fazendo a maior bagunça no sofá. A frase pode ser a mesma, mas o tom é de evitação, é uma ordem. As palavras são as mesmas, mas a função, a intenção, muda tudo. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o objetivo por trás de cada mensagem, depois vamos conhecer os 6 ingredientes da comunicação, para daí sim mergulhar em cada uma das 6 funções e, para fechar, vamos ver como elas funcionam juntas na prática. Então vamos lá, começando pela base. Entender essas funções é quase como ganhar um superpoder na comunicação. E olha, para quem está a estudar para provas, vestibulares, isso aqui é ouro em pó. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Não é o que se diz, é como se diz. Pois é, ela resume perfeitamente a nossa ideia aqui. Todo ato de comunicação, seja um texto, uma conversa, um anúncio, tem sempre um objetivo. E é o jeito que a gente constrói a mensagem que revela a nossa verdadeira intenção. Ok, mas para entender as funções, primeiro a gente precisa desmontar a comunicação nas suas peças básicas. Pensa nisso como se fosse a receita do bolo para qualquer tipo de interação humana. E aqui estão as peças. São 6 elementos. O emissor, que é quem fala, o receptor, quem ouve ou lê, a mensagem, que é o conteúdo em si, o referente, que é o assunto, o canal, que é por onde a mensagem viaja, tipo o ar, o telefone, a internet, e por fim o código, que é a língua que a gente usa. E agora vem a grande sacada. Cada um desses 6 elementos vai ser o foco principal de uma das funções da linguagem. Vamos então para a nossa primeira função. Aqui, o holofote está todo virado para a pessoa que está a falar ou a escrever, ou seja, no emissor. Essa é a função emotiva, que também pode ser chamada de expressiva. O nome já entrega tudo, né? O centro das atenções é o eu. O objetivo principal é botar para fora, expressar o mundo interior do emissor, os sentimentos, as opiniões, um ponto de vista bem pessoal. E como é que a gente identifica essa função num texto? É bem fácil, na verdade. É só procurar pelo uso da primeira pessoa, o eu. Ficar de olho em exclamações, adjetivos que dão opinião. É a linguagem do coração, muito comum em diários, cartas de amor, artigos de opinião e, claro, posts de desabafo nas redes sociais. Certo, agora vamos virar o jogo. A gente tira o foco de quem fala e joga a luz em quem está do outro lado, o receptor. Aqui, o objetivo é um só, provocar uma reação. Chegamos à função conativa, ou apelativa. Essa função sempre quer alguma coisa de quem está a ler ou a ouvir. A meta não é só informar, é convencer, é dar uma ordem, é levar a pessoa a tomar uma atitude. É, em resumo, a linguagem da influência. E as pistas para encontrá-la são bem claras. Procure por verbos no imperativo, que são aqueles que dão ordens, tipo compre, faça, veja. O uso de vocativos, quando se chama diretamente a pessoa, e o foco na segunda pessoa, você, onde a gente vê isso o tempo todo. Publicidade, discursos políticos, campanhas, é o pão de cada dia deles. E olha aí, exemplos perfeitos. Compre agora, ligue e denuncie. Não tem como ser mais direto, certo? São ordens claras, focadas em fazer o receptor agir, imediatamente, sem confusão. Muito bem, já vimos as 2 funções focadas nas pessoas. Agora vamos passar um pouco mais rápido pelas outras 4. Elas se concentram mais nos outros elementos do nosso sistema: o contexto, o canal, o código e a própria mensagem. A função referencial é a mais direto ao ponto de todas. O foco dela é o assunto, o contexto. O único trabalho dela é informar, de maneira clara, objetiva, imparcial. É a linguagem das notícias de jornal, dos manuais escolares, dos artigos científicos. Opinião pessoal? Aqui não tem vez. Agora, a função fática, essa é curiosa. O foco dela é o canal de comunicação. E sabe para que ela serve? Basicamente para testar a conexão. É para iniciar, manter ou encerrar uma conversa, verificando se a linha de comunicação ainda está aberta. Pensa numa ligação telefónica. Qual a primeira coisa que se fala? Alô? Isso testa o canal. Durante a conversa, a gente solta uns certo, estou ouvindo, isso mantém o canal aberto. E para terminar, tchau, pronto, fechou o canal. Simples, mas absolutamente essencial. Seguindo, temos a função metalinguística.
Pensa nela como a linguagem olhando para si mesma no espelho. É quando usamos o código, no nosso caso a língua portuguesa, para explicar o próprio código. Um dicionário definindo uma palavra, metalinguagem pura. E olha só que legal, neste exato momento eu explicando o que é a função metalinguística é um exemplo perfeito dela em ação. E por último, mas não menos importante, a função poética. E aqui vai uma dica crucial. Não pense que ela só aparece em poemas. O foco da função poética é na mensagem em si, na sua construção. É quando existe uma preocupação especial com a forma, com a escolha das palavras, com o som, com o ritmo, para deixar a mensagem mais bonita ou mais impactante. Slogans de publicidade, por exemplo, usam e abusam da função poética. Muito bem, chegamos agora na parte que talvez seja a mais importante, principalmente para quem está a se preparar para um exame. Na vida real é muito raro uma mensagem ter uma única função. Elas se misturam o tempo todo. O grande desafio é conseguir identificar qual delas está no comando, qual é a função dominante. Para entender isso na prática, vamos analisar juntos este anúncio. É bem curto e direto. Anuncie seu produto. A propaganda é a alma do negócio. Parece simples, mas tem muita coisa acontecendo aí. Vamos desmontar. Olha só o que a gente encontra aqui. Temos a função poética na expressão alma do negócio, que é uma frase de efeito, um ditado popular. Temos a função metalinguística, porque é a publicidade falando sobre si mesma, sobre o ato de anunciar. E, claro, escancarada a função conativa, com a ordem anuncie seu produto. Viu só? 3 funções convivendo em apenas 2 frases. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Com essa mistura toda, qual é a intenção principal desse anúncio? No fim das contas, para que ele foi feito? E a resposta é a função conativa, sem dúvida. Apesar do anúncio usar a criatividade e falar sobre si mesmo, o objetivo final, a razão dele existir, é uma só: convencer quem está a ler, a agir, a anunciar. E esse é o grande segredo. Para descobrir a função dominante é só se perguntar: qual é a intenção final